Pessoal, vamos a mais um vídeo aqui de Memórias de Outras Vidas e hoje eu vou contar para vocês o homem que disse ter um chip dentro da cabeça dele. Eu quero deixar bem claro aqui que esse relato é baseado em uma experiência terapêutica, nome, características e alguns detalhes foram modificados para preservar a identidade da pessoa. A experiência narrada durante a regressão, ela representa aquilo que o paciente vivenciou e relatou, não uma comprovação científica de abdução extraterrestre. Vamos lá, então. O rapaz entrou aqui no meu consultório, ele segurava uma pasta, não era uma pasta comum, ele segurava aquilo com tanta força que os dedos pareciam que estavam brancos. Ele sentou na minha frente, ficou alguns segundos sem falar, então colocou a pasta sobre a mesa e disse: "Eu acho que tem alguma coisa dentro da minha cabeça." Eu perguntei: "O que faz você pensar isso?" Ele abriu a pasta, tirou alguns exames, colocou as imagens sobre a mesa e apontou para uma pequena região na sua cabeça. "Olha isso." Eu examinei as imagens, havia uma pequena estrutura que para ele parecia completamente fora do lugar. Tá? Ele me contou que já tinha procurado médicos, tinha feito exames, tinha procurado explicações, mas continuava sem resposta que o convencesse. Então falou uma coisa que mudou completamente o rumo da nossa conversa. Ele disse para mim: "Desde criança eu escuto uma voz." Então fomos para a sessão de terapia. Fizemos o processo terapêutico, ele estava em transe hipnótico, e a primeira pergunta minha para ele foi: "Uma voz de quem?" Ele respondeu: "Eu não sei." "Ela fala com você?" Ele disse: "Às vezes." "Algumas vezes ela manda eu olhar para o céu." Então ele ficou em silêncio. Então ele contou que desde pequeno tinha sonhos extremamente vívidos. Sonhos em que estava deitado, não conseguia se mexer, havia luzes, havia pessoas ou criaturas ao redor dele. E sempre acontecia a mesma coisa. Ele sentia alguma coisa sendo colocada dentro da cabeça dele. E o mais estranho, ele dizia que não era exatamente um sonho, porque algumas lembranças apareciam quando ele estava acordado. Uma sensação, um cheiro, uma luz, um som, e aquilo fazia todas essas memórias voltar. Eu perguntei: "Você lembra quando isso começou?" Ele respondeu: "Eu era muito pequeno." E foi aí que a história ficou ainda mais estranha, porque ele começou a descrever uma noite da infância, uma noite que, segundo ele, nunca conseguiu esquecer completamente. Ele disse que estava no quarto, a casa estava silenciosa, ele acordou no meio da madrugada, olhou para a janela e viu uma luz muito forte. Ele tentou chamar os pais, mas ele não conseguia falar. Tentou levantar, mas ele não conseguia se mexer. E então ele disse: "Foi aí que eles apareceram." Eu perguntei: "Quem apareceu?" Ele respondeu: "Eu não sei explicar." Respirou fundo, soltou o ar e me falou: "Eles eram pequenos." Eu perguntei o que estava acontecendo. Ele disse: "Estão ao meu redor." A respiração dele começou a ficar mais rápida. Eu pedi que ele apenas observasse a experiência sem tentar controlar, sem tentar inventar nada, sem tentar encontrar respostas. E então eu perguntei: "O que eles estão fazendo?" Ele respondeu: "Estão mexendo na minha cabeça." E fez uma pausa e disse: "Tem alguma coisa na mão deles." Eu perguntei: "O quê?" Ele respondeu: "Parece um objeto pequeno." "E o que acontece?" Ele, em transe, levou a mão na própria cabeça. "Eles colocaram alguma coisa aqui." Eu perguntei: "Onde?" Ele apontou justamente para a região específica na cabeça. Era a mesma região que ele havia apontado no exame antes da sessão. Naquele momento ele começou a chorar e disse: "É por isso." Eu perguntei: "Por isso o quê?" Ele respondeu: "É por isso que eu escuto." Eu perguntei: "O que você escuta?" Ele ficou em silêncio de novo e disse: "Uma voz." Eu perguntei: "E o que ela está dizendo agora?" Ele disse: "Que eu não deveria lembrar." Aquela frase mudou completamente o clima na sessão. Ele ficou assustado, eu pedi que ele respirasse, continuasse apenas observando a respiração. Eu perguntei: "Você consegue ver quem está falando?" Ele disse: "Não." "Você consegue ouvir?" "Sim." "O que ele está dizendo?" Ele respondeu: "Você vai esquecer." E então ele disse: "Mas eu não esqueci." A partir daquele momento a experiência mudou. Ele voltou para uma cena de infância, mas agora ele não estava mais no quarto, ele estava num lugar diferente. Ele descreveu uma espécie de ambiente metálico, luzes brancas, uma sensação de frio.
e tinha umas figuras ao seu redor. Eu perguntei: o que eles querem com você? Ele respondeu: não sei. O que estão fazendo? Estão me observando. Você consegue perguntar alguma coisa? Ele respondeu: tenho medo. Eu disse: você pode apenas observar? Ele respirou profundamente, então falou: tem um deles olhando para mim. Eu perguntei: e o que você sente? Ele respondeu: para que ele sabe quem eu sou. Ele fala, não com a boca. Ele fala por pensamentos, é dentro da minha cabeça. Daí eu perguntei novamente: o que ele está te dizendo? Aí ele começou a chorar. Naquele momento, ele abriu os olhos, ficou olhando para mim por alguns segundos, fechou os olhos, voltou ao transe e ele disse: ele falou que eles vão voltar. Eu ouvi isso a vida inteira. Nós vamos voltar. E a sessão continuou por mais algum tempo. Aí surgiu outra lembrança. Ele já era adulto, estava dirigindo à noite sozinho, de repente uma luz muito forte apareceu no céu. Ele parou o carro, saiu, olhou para cima e disse que sentiu novamente aquela mesma sensação da infância, a sensação de quem estava sendo observado. Eu perguntei: você viu alguma coisa? Ele respondeu: uma luz. E depois? Eu não lembro. Tem alguma coisa faltando? Eu perguntei. O que está faltando? Ele respondeu: o tempo. Segundo o relato dele, havia momentos da vida em que simplesmente não conseguia explicar determinadas horas. Ele sabia onde estava antes, sabia onde estava depois, mas havia um intervalo, um vazio, e aquilo o assustava. Ao final da experiência eu perguntei: se você pudesse perguntar alguma coisa para eles, o que perguntaria? Ele novamente fica em silêncio e daqui a pouco ele responde: por que eu? E então veio uma resposta inesperada. Ele disse: porque você lembra. Perguntei: lembra do quê? Ele começou a chorar de novo e respondeu: de alguma coisa que eu não deveria lembrar. Aí a sessão terminou. Ele ficou sentado alguns minutos, não parecia aliviado, ele parecia muito emocionado. Antes de ir embora, ele pegou os exames que havia trazido, olhou para aquela pequena estrutura na imagem dos exames dele e me disse: eu passei anos querendo descobrir o que colocaram dentro da minha cabeça, mas talvez eu esteja fazendo a pergunta errada. Aí eu perguntei para ele qual seria a pergunta certa. Ele respondeu: talvez eu devesse perguntar por que isso me assusta tanto. E essa frase ficou comigo, porque no final de uma experiência como essa, talvez a questão mais importante não seja descobrir se aquilo aconteceu exatamente como foi lembrado. Talvez seja compreender o significado que a experiência tem para quem a viveu. O exame mostrava uma pequena alteração que parecia ser interpretada por profissionais médicos, e a regressão, por outro lado, ela trouxe uma narrativa extremamente vivida de infância, luzes, seres e um possível implante. Mas uma coisa é fato: aquele homem estava sofrendo com aquilo, e foi isso que trouxe ele para a terapia. Não a necessidade de provar uma história, mas a necessidade de encontrar paz por dentro. E talvez seja justamente aí que começam as histórias mais intrigantes, porque algumas perguntas não desaparecem quando encontramos uma resposta. Às vezes elas ficam ainda maiores. E aquele homem me deixou uma última pergunta: e se algumas das coisas que acreditamos ter esquecido estiverem apenas esperando o momento certo para serem lembradas? Se você quiser conhecer outras histórias como essa, acompanhe os próximos episódios de Memórias de Outras Vidas.